começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre processo eletrônico. O artigo 5º assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação. E determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre peticionamento eletrônico, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco André Lins, vice-presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Distrito Federal. Também vamos conversar com o juiz aposentado Pedro Paulo Castelo Branco, que é professor e advogado especialista em direito criminal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Pedro Paulo, a emenda 45 de 2004 transformou a razoável duração do processo em uma garantia individual. Qual a importância desse fato? Ela trouxe o sentido de que tem que haver eficiência na durabilidade do processo. Seja o processo civil, seja processo penal ou qualquer um outro tipo de processo, no âmbito do judiciário, trabalhista, inclusive. E, além da emenda 45, dizendo da razoabilidade da duração do processo, nós temos também uma legislação infraconstitucional que fala que o processo tem que ser mais expedito para aquelas pessoas que atingem acima de 60 anos. E isso leva a crer que aqueles processos longos, de vários anos, a duração desse processo, desse procedimento é mais rápido e mais eficiente. Agora, doutor André, de que forma o uso da internet ajuda a garantir esse direito constitucional? Não há outra forma da gente atingir uma eficiência no judiciário com os volumes que temos hoje de processo na justiça, se não for por meio do uso da tecnologia. Então, o processo judicial eletrônico dá a possibilidade do judiciário julgar mais em menor tempo e também dá condições ao advogado também atuar em mais processos ao mesmo tempo. Bom, e desde fevereiro deste ano, as novas demandas ao Conselho Nacional de Justiça passaram a ser feitas pelo processo judicial eletrônico, sistema de informática desenvolvido para automatizar o judiciário. E uma atenção especial está sendo dada a idosos e pessoas com deficiência, que podem contar com a ajuda de servidores, caso seja necessário. Com o novo sistema eletrônico desenvolvido pelo CNJ Tribunais e pela Ordem dos Advogados do Brasil, essas pessoas terão atenção especial nas consultas, na digitalização e no envio de documentos. A intenção é que, com essa orientação, elas sejam incluídas no programa que está sendo implantado. De acordo com o Conselho, essa mudança irá facilitar a pesquisa feita por idosos e pessoas com deficiência. O PJE também vai ajudar os advogados que não irão precisar imprimir as peças processuais e ainda vão poder consultar a tramitação pela internet. Doutor Pedro Paulo, a gente pode dizer que o uso do meio eletrônico está criando uma nova fase no judiciário? É uma fase excelente e que vai trazer mais eficiência, não só à prestação jurisdicional, como também àqueles que pretendem, em juízo, buscar o seu direito. E com uma série de fatores ainda com eficiência profunda, inclusive com o não uso do papel, e que o meio ambiente vai agradecer que nós vamos tocar nesse assunto. E se acostumar a isso, é fácil, doutor? Não é difícil. Tem que, se ainda o advogado antigo ainda estiver naquela fase da máquina elétrica, da IBM ou da Hamilton, ele vai ter que se adaptar a um curso de computação e, em seguida, fazer as suas petições eletrônicas e encaminhá-las aos tribunais ou aos juízes de primeiro ou segundo grau. Agora, doutor André, o uso do processo eletrônico, ele é obrigatório ou ainda é facultativo? Nos tribunais que já adotaram esse sistema como o seu sistema de distribuição e julgamento de processos, ele se torna obrigatório. Mas ainda existem tribunais que estão compartilhando, existem varas que estão sendo operadas por meio do PJE e outras por meio ainda dos sistemas tradicionais. Então, onde a justiça eletrônica já chegou,
esse é o modelo obrigatório a ser seguido pelos advogados. E a gente já pode fazer um balanço de onde essa justiça eletrônica já chegou no Brasil? Já chegou a muitos lugares? Ela tem chegado bastante forte na Justiça do Trabalho, mas ainda não na sua totalidade. E agora o próximo passo que o CNJ pretende é avançar nos tribunais de justiça, né, na Justiça Estadual, que é onde se concentra maior volume de processos. Tem TRF que já adotou o PJE já há algum tempo, a exemplo do TRF da 4ª Região, e outros ainda têm outros sistemas, também eletrônicos, mas não PJE. Mas a ideia do CNJ é que se unifique e todos os tribunais passem a adotar o mesmo sistema. Agora, doutor Pedro Paulo, em muitos lugares a gente tem uma dificuldade de infraestrutura, de acesso à internet. Isso é um dos problemas na implantação desse processo? Mas esses problemas serão superados com o tempo, com o devido tempo, a persistência, o uso da internet. E vou mais longe com relação não só aos processos em si, que hoje são na fase praticamente total de eletrônica. Mas, por exemplo, quando se vai fazer uma audiência, não se usa mais aquela figura do termo de assentamento, senão eletrônico. Hoje se fala, o computador vai registrando as perguntas, as respostas, o debate oral em plena audiência, seja criminal ou civil, e isso vai, evidentemente, dando eficiência mais ainda ao procedimento judicial. Doutor André, isso então ajuda a pular algumas etapas do processo, tornar tudo menos burocrático? Não necessariamente pular etapas, mas encurtá-las, né? Encurtá-las de maneira que a burocracia envolvida no meio do caminho, aquilo que não é estritamente necessário ao processo, aquilo vai ser superado, que são aqueles escaninhos da vida. Os escaninhos, eles acabam perdendo a sua utilidade. Os atos praticados no processo, eles ficam imediatamente disponíveis para que as partes possam tomar ciência e, em seguida, tomar as medidas cabíveis, e isso tudo tende a se tornar mais célere. Doutor Pedro Paulo, isso também ajuda a evitar possíveis erros? Os erros são inerentes, tanto na petição escrita, no papel, como na eletrônica. Todavia, há uma flexibilização dos procedimentos, de forma que, se houver algum erro, será evidentemente corrigido ao longo do procedimento processual. O que acontece é que, por exemplo, nessa fase do debate oral que nós estávamos conversando, essa agilização ela se torna mais até expedita, inclusive, não há como se negar, e o juiz hoje aquela figura do está concluído para o juiz decidir, essa conclusão tem que ser uma conclusão ad tempo, tem que ser no tempo do processo, do procedimento, seja ele de qualquer ordem, mas o juiz tem que determinar as suas decisões dentro daqueles prazos, salvo naquelas situações em que há um volume muito grande, né, e que justifique a demora nessas decisões, nesses despachos e nessas sentenças. Pois é, doutor André, o doutor Pedro Paulo falou aqui nos prazos. Como é que são contados os prazos com o processo eletrônico? Então, o processo eletrônico ele trouxe uma nova metodologia e que, de certa forma, ela pode até dar um prazo maior para o advogado. Então, a gente tem a figura do prazo de graça, que são os 10 dias, caso o advogado não se logue no sistema, não acesse o sistema para identificar que aquela intimação está ali disponível. Nos próximos 10 dias, vencidos os 10 dias, o prazo se inicia automaticamente. Mas como a gente ganha o tempo da publicação, porque no modelo físico, no modelo tradicional, às vezes leva-se muito tempo para uma decisão ser publicada. E no processo judicial, ela imediatamente está disponível. Então, se o advogado quer antecipar o seu prazo, ele pode ir ao sistema e já tomar a ciência. Se não, se ele quer prolongar aquele prazo, ele vai aguardar e, vencido aqueles 10 dias, o prazo inicia e vai ser aquele prazo que foi determinado pelo juízo, enfim, 5, 10 dias, ou seja, o prazo que for. Então, é uma nova metodologia, mas não, ainda assim, atendendo ao que determina o Código de Processo,
que é você descarta o dia da intimação, na verdade você descarta até o dia da disponibilização, considera publicado no dia seguinte e o prazo começa a fluir no próximo dia útil seguido da publicação. O advogado tem que estar mais atento ainda, então, né, doutor Pedro Paulo? Tem que estar mais atento, mas isso favoreceu muito as partes exadversas. Por quê? Porque você tem duas fases. Nós temos, no antigo, a fase da publicação. Com o sistema eletrônico, nós criamos mais uma fase, que é a fase da disponibilização do despacho ou do deciso no processo. Então, antes de publicar, você já ganha um prazo, que é aquele prazo entre a disponibilização na internet do que foi do andamento do processo e da sua publicação. Isso que o doutor André está dizendo é um fato. E isso, evidentemente, leva uma vantagem tanto para uma parte quanto para a outra parte da relação processual. Bom, só para a gente encerrar esse bloco aqui, então, o que acontece, doutor André, se o sistema judiciário se tornar indisponível por algum motivo? Bom, nesse caso, a previsão é de que o sistema ele não pode ficar indisponível por mais de 60 minutos durante o expediente daquele dia, durante aquele dia, de forma ininterrupta ou não, que aí todos os prazos serão prorrogados para o próximo dia útil. Então, não há prejuízo. Agora, os advogados têm que estar atentos para identificar quando é que ocorrer essa indisponibilidade. Foi lá no judiciário ou quando essa indisponibilidade se decorre da indisponibilidade do seu próprio equipamento. Do seu próprio equipamento não é motivo para uma devolução de prazo, a não ser que seja um caso de calamidade pública a ser analisado caso a caso. Ou seja, uma internet de uma região inteira ficou fora do ar, falta de energia elétrica, uma enchente que aconteça e que destrua equipamentos, enfim. Casos específicos poderão ser tratados especificamente, mas em linhas gerais, o sistema estando indisponível, o prazo é devolvido e não há prejuízo para nenhuma das partes. Bom, e nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o juiz aposentado Pedro Paulo Castelo Branco, que é professor e advogado especialista em Direito Criminal, e André Lins, vice-presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre processo eletrônico. E a Lei 11.419, de 2006, regulamenta esse tipo de procedimento. A lei determina os termos do uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Uso que pode ser feito em processo civil, penal e trabalhista, bem como em juizados especiais e em qualquer grau de jurisdição. O envio de petições, recursos e a prática de atos processuais por meio eletrônico serão admitidos mediante assinatura eletrônica, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário. Bom, doutor André, essa lei é de 2006, mas ela já tem sido aplicada em todas as áreas? Eu sei que o senhor já falou um pouquinho aqui, mas eu gostaria de reforçar. Bom, ela é uma lei que vem sendo regulamentada, se é que a gente pode dizer assim, por resoluções, tanto do TST quanto do CNJ, para que ela pudesse ser aplicada. Enfim, então ela trouxe essas novidades do processo eletrônico, estão sendo ajustadas algumas questões, mas ela está em vigor em todas as esferas do judiciário. E essa lei, ela fala em assinatura eletrônica e credenciamento prévio no judiciário. Como é que é feito esse procedimento? Quando ela fala em assinatura eletrônica, o que se quis prever foi aquela questão do usuário e senha, né, que é muito comum para acessos eletrônicos. Mas para que o advogado possa usar esse tipo de mecanismo, precisa haver um credenciamento prévio, ou seja, alguém dentro do judiciário que tenha fé pública vai identificar aquele advogado, vai verificar se aquela pessoa é aquela pessoa que diz estar ali e vai verificar o usuário e senha e credenciá-lo para operar no sistema. Caso, aí tem a outra parte que é o certificado digital. Depois do certificado digital, que é um outro mecanismo que sim, esse já tem fé pública, esse no momento em que o credenciamento ocorre, no momento em que o advogado vai retirar esse certificado. Quando ele retira esse certificado perante uma autoridade certificadora, já há esse credenciamento. Então, quando ele utiliza esse sistema de certificação digital no processo judicial eletrônico, já se entende, já se tem por garantido que a integridade daqueles dados
a autenticidade da pessoa que está operando. Então, aí não precisa daquele credenciamento junto ao órgão de maneira física. E também ajuda a evitar fraude. Sem dúvida, ajuda a evitar fraude. É um sistema hoje reconhecido no mundo como o sistema mais seguro disponível. Doutor Pedro Paulo, e a exigência de uma assinatura digital ou de cadastramento prévio? Isso, de certa forma, não pode ferir o direito de acesso ao judiciário? Não, de forma alguma, porque de qualquer maneira, como os procedimentos no processo eles são publicizados, qualquer pessoa poderá ter acesso, desde que entre no site seja do Tribunal Superior ou dos Tribunais Superiores ou em grau de segundo grau ou em primeiro grau, porque ele vai acompanhar de forma na internet e isso está publicizado. Ele pode não ter acesso, um terceiro pode não ter acesso às decisões de inteiro teor, porque às vezes alguma justiça em algum estado ou mesmo na área federal não deixe que um terceiro ele tenha acesso àquele despacho, àquela decisão. Porque no caso dos demais, na parte do procedimento, ele vai ter acesso ao andamento do processo, mas não ao inteiro teor daquilo que se contém no processo. Mas continua tendo acesso ao judiciário, que é o importante, né? Tem que ter acesso ao judiciário. O que acontece quando se fala em acesso ao judiciário é o acesso ao judiciário, seja da pessoa que tenha ou não conhecimento, que tenha ou não advogado. Porque a Constituição diz que todos nós temos esse direito subjetivo público de ter acesso ao judiciário e de pretender alguma coisa em defesa do seu direito ou para a afirmação de seu direito. Doutor André, hoje é muito comum o uso de smartphones. Esse recurso já pode ser acessado por esse tipo de dispositivo? Ainda não. Esse é um grande avanço ainda que o PJE tem que conquistar, que é você conseguir mudar de plataforma. Hoje o PJE está restrito a uma única plataforma, homologada, que seria o sistema de código aberto, o browser que se utiliza hoje é o Mozilla. Então, hoje ele está muito amarrado ainda a uma tecnologia específica. Mas a tendência é que no futuro a gente consiga aí ter acesso a determinadas funções via qualquer dispositivo. Porque um grande empecilho hoje para você praticar qualquer ato no processo judicial eletrônico por meio de dispositivos móveis ainda é a certificação digital. Então, isso aí é uma barreira ainda a ser vencida. E de que forma o uso da internet influencia na celeridade dos processos judiciais? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir a opinião das pessoas. O lado benéfico da tecnologia vem exatamente para isso, acelerar o processo, né, de todas as ocorrências para qualquer coisa na vida. É um instrumento que é de fácil acesso atualmente, então é melhor do que você se deslocar até lá para fazer um procedimento que você pode fazer em casa ou em qualquer outro lugar. Agiliza, né? Porque se você for no tribunal, até a pessoa chegar lá, muitas vezes ela não tem acesso. Então, se for feito de casa, bem melhor. Acho super válido. Acho que quanto mais acesso, mais consciência, assim, você tem mais noção, você consegue acompanhar o processo, acho que sim. Facilita a logística e o gasto, né, das partes envolvidas, tanto do Estado quanto do réu ou do advogado, de todas as partes envolvidas no processo. Doutor Pedro Paulo, pelo que a gente viu aí, o uso da tecnologia é bem visto pela comunidade. Mas de que forma que ele beneficia diretamente o cidadão comum? Nessa parte que nós falamos com relação à celeridade. Um outro aspecto que eu acho de fundamental importância é os custos desse acesso ao judiciário. Não só as pessoas que estão no processo, mas outras pessoas podem verificar o andamento desse processo em razão da sua publicização. Então, não há como você está no meu querido Acre e vir aqui para Brasília para verificar um processo em andamento no Superior Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou no Supremo Tribunal, ou no Tribunal do Trabalho, no Superior Tribunal do Trabalho, e porque você, de lá do Acre, você acessa sem necessidade de você ter um advogado aqui, ter uma pessoa para se deslocar até aqui, e você tem condições de acompanhá-lo
de qualquer lugar, de qualquer parte, não só de qualquer rincão da Amazônia ou do Brasil, você acompanhar um processo que esteja aqui em tramitação nos tribunais em Brasília. Diminui bem o custo, então, como disse um dos entrevistados. Né? Diminui o custo sobremodo e é uma economia, inclusive, não só para o advogado, como também para aquele o constituinte, né, do advogado. E para o judiciário também é uma grande economia, doutor André? É uma economia e, inclusive, agora nós estamos aí, o Conselho Federal tem se reunido para buscar uma forma de pleitear junto ao judiciário a redução das custas processuais, muito também em função dessa redução dos custos, né? Então, isso facilitaria o acesso ao judiciário. Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma questão que foi ventilada em relação aos honorários advocatícios. Todos esses custos de deslocamento, o cliente já pagava fora honorários. Isso é reembolso. São coisas diferentes, né? É reembolso. Isso não significa que aquela competência intelectual do advogado não mereça ser remunerada da mesma forma, porque o trabalho intelectual continua da mesma forma e até mais. Agora, o advogado tem mais uma competência, entender da informática, entender da tecnologia. Doutor Pedro Paulo, e a pessoa que é parte de um processo, ela também pode acompanhar o andamento dele pela internet? Há uma página em que cada processo tem o seu andamento. Ele basta ter o número do processo, ou o nome da parte, ou o nome do advogado, ele terá acesso ao andamento do processo. E aí ele pode também ter acesso aos autos, desde que ele tenha a sua certificação digital. Então também é exigido do cliente. Isso, ele vai continuar tendo acesso ao site, aos andamentos. Agora, se ele quiser ter acesso aos autos mesmo, ele vai ter que ter também o certificado digital ou se dirigir ao tribunal, como ele faz hoje, e lá um serventuário da Justiça vai atendê-lo e vai poder mostrar o que ele precisar saber do processo dele. Pois é, os tribunais estão oferecendo esse tipo de ajuda para quem não tem o acesso à internet? De forma ampla e restrita, ainda não. Aí é uma batalha, inclusive, da OAB para que se cumpra a lei. A 11.419 prevê, as resoluções também prevêem esse auxílio do judiciário aos usuários externos ao sistema, que aí você envolve toda a parte da advocacia pública, da procuradoria, dos próprios assistidos, né? Enfim, e aí alguns tribunais já estão fazendo de forma mais ampla, outros ainda não, mas é uma batalha que todos nós temos que ficar atentos e exigir que se cumpra a lei. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês se essa é uma tendência, se o uso dos papéis está fadado a desaparecer e recorrer cada vez mais ao meio eletrônico. Doutor Pedro Paulo. Exatamente, e o meio ambiente vai agradecer. Em alguns escritórios de advogados, eles estão suprindo o uso do papel, né? Então, a indústria do papel vai sofrer realmente um baque com relação a isso. E isso já é uma situação que tem gerado alguns aspectos em alguns países com relação ao não uso da celulose para o papel. Doutor André. Em relação a esse ponto, é exatamente o que o doutor Pedro Paulo coloca. E se não reduzirmos essa utilização do papel, se tornaria insustentável em poucos anos, né? A quantidade de papel que se vinha usando, isso se tornaria insustentável. Então, o primeiro ponto a se alcançar é estabilizar o uso do papel e não aumentar, porque a cada ano se está aumentando a utilização. Então, com o judiciário já é um primeiro passo, que é um grande consumidor de papel, e aí os outros segmentos, ao longo do tempo, a melhoria de tecnologias em substituição efetiva ao papel, né? Porque existem situações que ainda o papel ainda é uma forma mais prática, mais agradável para se ler. Então, à medida que as tecnologias vão avançando e aí todo mundo tendo acesso também de forma, um acesso econômico a essas tecnologias, porque muitas vezes elas são impeditivas, e aí a tendência é que o papel realmente, se não desapareça, mas se reduza a patamares mínimos. Doutor André, uma última dúvida. A pessoa manda o documento por internet, mas depois ela tem que apresentar o original? O que a lei diz é o seguinte, esse documento, ele é válido, ele tem autenticidade até que a outra parte o conteste. Então, se as partes ali reconhecem aquele documento como válido, ninguém precisa apresentar o original.
Mas o que a lei diz é que você tem que guardar o original até ultrapassado o prazo da rescisória, que são os 2 anos após o trânsito em julgado. Então, tem que guardar esse documento, porque esse documento ele pode ser requisitado. Basta que haja uma contradita. O de dizer que o documento não é válido, então você demonstra mostrando os originais. Bom, e com esses esclarecimentos, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor André, doutor Pedro Paulo, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.